Meus amigos, a pergunta que fica é: qual que é o Santos que a gente tem que considerar? É o Santos do primeiro tempo? Um time sonolento, um time que não chutou a gol, que pouco agrediu, é um time que não armou, onde seus pontas não conseguiram construir absolutamente nada? Ou é o Santos do segundo tempo? Um Santos com vontade, com rapidez, com agilidade, com finalização? Essa é a pergunta que eu fiz pro Carille na coletiva, ele me deu a resposta, tá lá no meu Instagram, @Alambrado Santista, e essa é uma dúvida que a gente tem que ter pro resto da competição, porque o time do primeiro tempo, e é uma coisa que eu venho falando aqui, principalmente nas vitórias importantes contra o Corinthians e contra o São Paulo, quando o time do Santos joga no limite, o time adversário às vezes não sabe aproveitar. Hoje o Novo Horizontino veio com 3 zagueiros e um goleiro. Vocês lembram quando eu faço críticas ao João Paulo e falo da reposição de bola, o quão é importante hoje no mundo dos goleiros atuais? O tal do Jordi, toda a defesa que ele fazia era um Deus nos acuda na defesa do Santos, porque ele fazia ligação direta muito bem com o pé, muito bem. O time do Novo Horizontino é líder do grupo dele, líder do grupo do São Paulo, é um dos adversários que o Santos vai enfrentar na Série B, é um dos adversários que quase subiu no ano passado, e é outro time que eu falo aqui. Hoje, dia 18 de fevereiro, se o Santos subir, terá a companhia de Mirassol e de Novo Horizontino. Isso pode ter certeza. São 2 times muito bem montados. Mas a gente vai fazer a análise à beira do gramado da Vila Belmiro agora. Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Alambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Se você está chegando pela primeira vez, dá uma moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like aí também, comente no conteúdo, porque a gente está querendo bater 14 mil inscritos. Se você se inscrever, você me ajuda bastante. Hoje eu fiz o jogo pelo De Olho Peixe, aqui no gramado, fiquei aqui do lado do gol, vi tudo de pertinho e dá para fazer uma análise muito interessante dessa partida no qual o Santos perde. O copo meio cheio se tinha hora para perder, é agora, com o time classificado, um time que vai passar em primeiro lugar na sua chave, mas o copo meio vazio cara, se pegou o Novo Horizontino agora e teve esse problema, imagina quando pegar times maiores. Então, o Santos de fato sofreu bastante aqui na Vila Belmiro no jogo de hoje. Um time no primeiro tempo onde o Aderlan teve pouca profundidade, o Otero não conseguiu construir, o Guilherme não conseguiu construir, o Bigode naquela posição ali não deu muito certo, e o Morelos muito pesado. Não dá pra gente contar ainda com o Morelos como titular. O ataque do Santos atrapalhou muito, deixou muito exposto a defesa. Joaquim e Gil, que estavam fazendo linhas altas, sofreu bastante. Pera aí que eu vou dar licença aqui pra rapaziada que tá trabalhando, valeu? E aí o Santos realmente sofreu bastante nesse aspecto. E aí o Santos toma 2 gols, que os caras chegaram muito fácil na área do Santos, 2 gols merecidos. O time de Novo Horizonte era muito superior ao Santos, mas muito superior ao Santos. E aí vem o segundo tempo com as substituições, entra Rainer, entra Pedrinho e entra o Furk. E assim, gente, vamos lá. O Furk pode não ter o físico ainda, não está clinicamente pronto para os 90 minutos, mas ele é inferiormente mais centroavante do que o Morelos nesse momento. Ele briga, os zagueiros do time de Novo Horizonte eram extremamente fortes, altos, e não arrumava nada com o Furk. Já contra o Morelos, os caras conseguiam arrumar, porque o Morelos parece que ele tá pesado, ele dá trote ainda dentro de campo, então tá muito difícil a situação para defender o Morelos. Já o Furk não, o Furk se impõe muito mais, o Furk tem uma presença de área maior, e aí ele consegue cabecear, ele consegue levar perigo, ele consegue movimentar a área do Jordi. E o Santos é mais agressivo, o Santos pouco sofre no segundo tempo. Só que a pergunta é, o Santos ataca bastante porque o time do Novo Horizontino recuou, ou o time do Novo Horizontino recuou porque o Santos veio mais forte? A gente não vai ter essa resposta, por isso que a gente não consegue ainda saber se o time que a gente vai ver do Santos de verdade daqui pra frente é o time do primeiro tempo, que é essa escalação com a Aderlan e achando algum jogador ali para fazer meio de campo, fazer pontas, ou se é o time do segundo tempo, com o Rainer mais espetado, com o Pedrinho acertando nos dribles, porque hoje o Pedrinho acertou. Hoje o Guilherme teve grande dificuldade de fazer cruzamento certo. Vários cruzamentos dele passavam do segundo pau. O Pedrinho conseguiu quebrar um pouco mais de linha, mas o Santos sofre ainda com a ausência do Juliano. Quarta-feira o Carille falou que vai ter uma reunião com o departamento médico. Acabou a bateria do meu outro celular, sorte que eu tenho um celular aqui reserva. Eu vou continuar dessa gravação aqui, da onde eu tava com raciocínio, vou juntar os 2 vídeos. Se tiver aí perda de qualidade de imagem, me perdoa, mas gravar tudo que eu já falei é dolorido. Então assim, o Santos sofreu, o Santos precisa do Juliano, o Santos precisa de um cara ali pelo meio, porque só pelas pontas fica muito difícil. E aí, o Santos realmente teve muita dificuldade, mas no segundo tempo melhorou.
melhorou. O Pituca fez um gol de cabeça, teve um chute no travessão do próprio Pituca, pisando mais próximo da área, teve pelas pontas o Pedrinho chutando um pouquinho mais, porque, assim, o Carille até falou, foi o primeiro jogo que o Santos enfrentou 3 zagueiros. Beleza, vamos considerar que com 3 zagueiros, um time que depende muito dos pontas, você tem o zagueiro, você tem o lateral esquerdo atrapalhando a vida dos pontas. Só que não dá pra ser assim, gente. Série B é uma divisão onde você vai encontrar 3 zagueiros, 2 volantes de marcação, 2 alas que não sobem, vai brigar por uma bola. Então, assim, foi um belo laboratório. Eu fico triste porque, de fato, era um momento que o Santos poderia descolar um pouco mais na liderança, o Santos poderia abrir vantagem caso o Palmeiras tropeçasse, porque eu já falei aqui, se o Santos chega em uma eventual final, por que eventual final, gente? Não dá pra cravar, o grupo do Santos até que tá relativamente, não dá, no futebol é foda falar isso, mas relativamente mais tranquilo, porque a Portuguesa tá muito mal, o Ituano tá muito mal, o Santo André tá muito mal. Mas pega numa semifinal o Novo Horizontino, jogo único, tem que ser na Vila Belmiro. Então tem que pontuar nessa fase. Se pega, vamos pôr o candidato a chegar na final, Palmeiras e São Paulo. O Santos tem que estar na frente desses times para decidir em casa. E lembrando que nas quartas de final, se vencer no tempo regulamentar, conta como 3 pontos na tabela. Se for para os pênaltis, não, conta como 1 ponto. Então tem que pontuar, porque o Palmeiras é o time que a gente conta como o mais provável que chegue nessa final. Já que é o Palmeiras, a gente tem que fazer o máximo de pontos para que o Palmeiras não nos passe. Mas assim, me preocupa um pouco, de fato, o futebol apresentado no primeiro tempo, mas o Carille falou que ele sabe que tanto o time do primeiro tempo já entregou resultados que ele queria, que ele enxerga muito a parte do cansaço físico dos jogadores, e o time do segundo tempo é um time que, quando precisa do resultado, ele mostrou que consegue atacar. Rainer, Pedrinho, Pituca pisando na área, você teve o Marcelinho, que o Marcelinho não entrou muito bem, mas você tem algumas opções, mas de novo, uma coisa que eu falo aqui há muito tempo, o elenco do Santos é extremamente curto, e o cara ele vai ter que aprender a lidar com isso no resto da competição. O Santos agora enfrenta o São Bernardo lá no Morumbis, domingo às 11 horas da manhã, se Deus quiser estarei lá, para acompanhar mais um jogo importante, que o Santos vença e retome o caminho das vitórias, porque é muito importante. Uma coisa é fato, né? Nós, torcedores santistas, estávamos felizes só com a classificação. Se classificasse em segundo na chave, maravilha, importante é classificar. Agora sentimos o gostinho da liderança geral. E agora que a gente sentiu o gostinho da liderança geral, a gente quer essa liderança até o final. Mas percalços acontecem. Agora vamos zicar um pouco o Palmeiras para que a gente continue a liderança geral, beleza? É isso, pessoal. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.